A garota que cai à toa, a mais desajeitada, a mais fraca, a inútil, isso são só alguns dos apelidos que a Gama recebeu de muita gente aí durante a sua jornada, durante a sua história, cara. Mas será que essa mulher é realmente tão fraca do jeito que todo mundo fala? Sei não, hein? Bora dar uma conferida nisso aí? Vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, vamos começar exatamente com quem exatamente é a Gama. Bom, basicamente, como as outras pessoas que sofreram da possessão demoníaca, a Gama presumivelmente também contraiu a possessão demoníaca em algum momento da história e foi prontamente expulsa pela sua família, né, abandonada, deixada para morrer pela sociedade, até que o Cid tropeçou nela e posteriormente conseguiu curar ela enquanto revitalizava sua verdadeira forma, o que fez com que a Gama desenvolvesse uma profunda admiração pelo poder que ele possuía, que ela inclusive considera como a própria vida. É por isso que no momento que ela recebeu o nome de Gama, ela jurou dedicar toda a sua nova vida ao Cid e ajudar ele a combater o culto dos diabolos, né? Porque graças a ele que ela é capaz de viver de verdade agora de novo. Depois disso, ela foi levada para a organização pela Alpha, e lá ela acabou se tornando o terceiro membro a fazer parte do Shadow Garden, sendo um dos 7 membros originais do Shadow Garden mais pra frente. E ela iria também ajudar eles na busca por outras pessoas que tivessem a possessão demoníaca também. E quando eles finalmente encontraram mais 4 pessoas, outras meninas, né, se juntaram a eles. Gama, ao lado desses novos membros, se tornaram parte da Elite, os principais executivos do Shadow Garden ali. E aí rolou essa formação de fato das 7 sombras. A Gama então passou o tempo treinando com o Cid e com as outras garotas, particularmente a Delta, né? Porque a Gama tentava melhorar gradativamente as suas habilidades em artes marciais. Só que depois de tentar, ela percebeu que não adiantava, ela não era adequada para lutar e ficava consternada com isso, simplesmente porque ela não era uma lutadora competente como seus companheiros Shadows era. Só que, cara, o problema da Gama era simplesmente coordenação. Tipo assim, a coordenação dela era tão ruim, mas tão ruim, que ela basicamente tropeçava e caía literalmente no nada. Isso aí foi o que a gente viu até no próprio anime, pô. É por isso que o Cid decidiu não treinar ela dessa forma. Ele simplesmente pediu a ela para confiar na sua força bruta para vencer. Ela era tão ruim em combate que ela até ganhou o apelido de a Gama da semana, tá ligado? Que a galera ficava zoando lá quando alguém, por exemplo, ia mal, falava, né, zoava ela e tal. Cara, a garota foi discriminada dentro do Shadow Garden, só que aquilo, uma discriminação de boa, né? Todo mundo era amigo lá. Bom, mas ainda assim isso levou a um fim, entre aspas, mais drástico. Porque, cara, por ela ser o ser mais fraco entre as sombras e também constantemente sendo intimidada, sendo espancada pela Delta nos treinamentos, quando ela era mais jovem, isso aí bateu na mente dela. É óbvio que isso deixou ela muito deprimida, porque ela ainda carregava o trauma de ser descartada pela família dela antes. Então, cara, ela temia que a sua fraqueza arrastasse o Shadow Garden para baixo e o seu mestre Shadow simplesmente deixasse ela de lado. Isso ficou tão ruim pra ela que ela até tentou cometer suicídio, tá? Pra evitar decepcionar o seu mestre e os outros. Só que felizmente o Cid foi lá, né? Salvou ela mais uma vez. E foi aí que ele mostrou pra Gama que, mesmo ela não podendo contribuir como uma lutadora excepcional, ela poderia ainda assim confiar na inteligência dela. O Cid mostrou a ela que existia um outro caminho através da inteligência. A Gama ouviu sobre a sabedoria do Shadow aí, que era sobre economia, engenharia, tudo que o Cid podia compartilhar com ela sobre a vida passada. E foi aí quando ela decidiu se dedicar e aprender, se aprimorar especificamente nessa área. O mais legal é que mesmo depois do Cid falar as coisas pra ela, inclusive ele contou pra ela coisas mais superficiais, né, sobre engenharia e tal, a Gama conseguiu tirar uns pontos muito específicos e gerar suas próprias conclusões com parte disso daí, de uma forma que realmente mostrou que ela tem uma engenhosidade, tem um intelecto acima do normal. Foi basicamente assim que ela foi capaz de encontrar o seu lugar dentro do Shadow Garden e acabou se tornando o cérebro total da organização. Agora, tendo dito isso aí, a gente sabe que ela participou lá da primeira implantação do Shadow Garden quando a irmã do Cid foi sequestrada pelo culto dos diabolos, e depois desse resgate bem sucedido da Claire, a Gama, junto com as outras meninas, informaram o Cid sobre a sua partida, porque elas queriam expandir a organização. Assim, com a permissão do Cid, elas partiram para iniciar a expansão, e isso levou 2 anos.
justamente para que o Shadow Garden começasse a crescer e se tornasse uma poderosa organização. E quando eles começaram, a Gama estava realmente envolvida na restauração inicial de toda essa organização do Shadow Garden. Mas agora, em relação à sua própria posição lá dentro, ela ficou mais com uma função administrativa, por causa das habilidades de combate terríveis que ela tem. Então ela era uma pessoa educada para ser um comandante, responsável para gerir e coordenar toda a organização e também lidava com finanças. Então, pensando sobre negócios, treinando para isso, porque ela, batalhou muito para conseguir o que ela conseguiu, ela se tornou uma empresária. Ela queria ajudar a estabelecer uma fonte de renda estável para a organização, para que eles não precisassem, conseguissem custear, né, tudo que eles estavam comprando de novo, tal, para a base. Enfim, adicionalmente, quando eles mudaram para a nova base deles, que foi lá em Alexandria, que era a antiga capital do reino de Midgar, a Gama era responsável pela gestão das operações da cidade e novamente para adquirir alguns fundos, né, para construções, para desenvolvimento, para fazer a nova base crescer, a instituição ficar maior. Pô, tinha muito membro agora, né? Para poder construir um poder financeiro e político, então, que possa influenciar o mundo para o Shadow Garden, a Gama foi designada para ir para a capital do reino de Midgar para visitar uma antiga empresa que estava lá nos seus limites, chamada Luna Ltd. Essa empresa negociava com vários suprimentos de roupas masculinas e queria adquirir as suas ações de empresas de propriedade da senhora Luna, que era a proprietária. Só que a empresa estava inativa devido à idade dessa proprietária. A Gama então conseguiu transferir a gestão da empresa para si mesma, com a condição de pagar a multa a todos os sócios comerciantes da empresa, né, caso adquirisse as ações, e a Gama assumiria o nome de Luna no lugar dessa outra funcionária. E até que a própria senhorita Luna teve que convencer os parceiros de negócios comerciantes ali de que a Gama, se ela pudesse obter totalmente a taxa de penalidade, né, pagar isso tudo, eles deveriam cooperar com ela em meio da sua recém-reestruturação da Luna Ltd. Porque até então a empresa estava praticamente morta, tá ligado? Só que tinham comerciantes que faziam negócios com a empresa e a política da Gama era investigar primeiro aonde algo era feito em vez de vendido, basicamente. Isso tudo como uma forma de proteger a confidencialidade do Shadow Garden, porque ela não podia espalhar isso tudo para todo mundo. Só que de primeira instância ali ela não conseguiu comprar as ações importantes, porque a ETA estava usando muito das reservas do Jardim das Sombras lá, né, para pesquisa, ela estava pesquisando várias coisas nada a ver. Então a Gama precisava encontrar alguma outra maneira alternativa de resolver esse problema financeiro para poder financiar, por acabar com esse negócio do uso das reservas. Quando ela foi então tentar arranjar uma forma de resolver isso tudo, ela viajou com a ETA e comeu um sanduíche muito bom, na qual ela simplesmente resolveu abrir uma loja. E o nome dessa loja, adivinha só, o Cid que deu, McDonald's. Toma lá, meu parceiro! É, mano, assim eles conseguiram o dinheiro suficiente para poder abrir as ações de um negócio existente em Midgar, com a contribuição da moeda para os nobres, além de também abrir um novo empreendimento de barracas de McDonald's em toda a capital. A taxa da receita do Shadows Garden, então, continuou aumentando, com um lucro líquido de 25 milhões por mês, cara! Lógico que na moeda deles lá, né, para eles era muita coisa. A Gama também planejava obter um reconhecimento de, assim, nome, reforçando cada vez mais o negócio de moda, visando os nobres, todos eles como futuros clientes para ela. Portanto, a Luna Ltd simplesmente estava começando a decolar e rapidamente começou a crescer, se tornando uma das principais divisões das operações. E o Shadow Garden conseguia usar essa empresa não só como fonte de informações secretas sobre o culto, por exemplo, mas também como uma fonte de negócios. Então, para melhor utilizar a Luna Ltd, né, a força que desenvolveu-se ao longo dos anos, a Gama decidiu estabelecer um complexo comercial que incluiria um departamento de roupas, um departamento de comida e chá também, né? Um primeiro restaurante permanente do McDonald's seria construído nesse lugar. Assim, a Luna Ltd renasceu como uma entidade gestora do centro comercial para poder integrar e coordenar vários elementos até se tornar ímpar em todo mundo. Todo mundo conhecia e literalmente era uma organização que, cara, era única. Posteriormente, a Gama se preparou para abrir, inclusive, uma nova instalação comercial lá no centro da capital de Midgar, sob um novo modelo de negócios. E um nome também, porque era resultado das primeiras etapas do processo de exame para as quais as ações da Gama compraria da capital, porque sem as ações emitidas pela capital, a Gama não conseguiria gerir um negócio para os aristocratas, nem também abrir uma nova empresa, porque tinha um limite de número de ações emitidas. Isso com tudo que restou da antiga Luna LTDA, né? Então, basicamente, a Gama escolheu o local da loja lá no centro da cidade, que era o local perfeito, porque ele basicamente cercava 90% da população. Ele estava localizado no coração
expansão da cidade, aonde eles tinham acesso tanto aos plebeus quanto aos ricos. Isso aconteceu porque a Gama já tinha desenvolvido uma vasta base de clientes aristocratas por meio das festas, dos salões e tal, e uma rede também de suprimentos ligada às províncias da capital. E mano, ela se tornou versada em moda, comércio de chá, construiu uma compreensão da classe média por meio do McDonald's que ela conseguiu. Então, devido a essas crescentes expansões de negócios sem precedentes da Luna Ltd, o seu tremendo crescimento, né, a empresa começou a ganhar mais popularidade. Depois que a Gama trouxe o seu nome, Luna, né, a público, os concorrentes da empresa começaram a claramente ver que ela estava se tornando alguém hostil. A Luna Ltd não era mais aquela, né, simplesinho comércio de esquina. Isso tudo começou a provar a influência da empresa. A Gama tinha crescido a um ponto que a concorrência não dava mais para ignorar ela. Portanto, como a Gama tinha feito muitos inimigos, além do próprio culto, as empresas concorrentes tentaram limitar o movimento dela. Alguns, inclusive, queriam destruir a empresa, tentando tirar a Gama de cena. Como? Por meio de assassinatos, sequestro, queriam fazer tudo com ela. Graças a Deus, com a ajuda ali das sombras, elas conseguiram lidar com os mercenários, né? Por isso a Gama conseguiu, inclusive, reabrir a empresa como ela queria, com muito orgulho, informando aos participantes que o modelo de negócios que estavam gerenciando, né, oferecia uma nova experiência de compra. Era completamente diferente, uma experiência que nunca tinha existido antes no reino de Midgar, porque a nova loja da empresa saltaria do presente para o futuro com os seus parceiros de negócios e clientes. Então a Gama declarou o estabelecimento, né, que é essa empresa aí, alterando o nome dela de Luna Ltd para Mitsugoshi Company. E assim ela consagrou assim como uma empresária premier, tá ligado? E era uma empresária muito diferenciada. Basicamente, cara, a característica natural da Gama é a inteligência inata que ela tem, já que ela não apenas administra essa corporação de negócios de alta classe, mas também atuou como estrategista do Shadows Garden, tendo sido ensinada pelo Cid, e que torna ela uma pessoa muito inteligente. Inclusive, ela é uma pessoa muito boa, excelente em multitarefas, extraindo conhecimento dos seus oponentes, planejando estratégias com muita antecedência, além do seu brilhantismo militar, né? O conhecimento dela permitiu que ela fabricasse muitos itens descritos pelo próprio mestre, pelo Shadow, para serem vendidos como produtos exclusivos da Mitsugoshi Company. Ela criou e fabricou específico no que ele falou da vida passada que não existia nesse mundo. E com isso ela começou a aplicar os fundamentos da economia que aprendeu com o Cid, a perspicácia dela nos negócios, misturado com esses fundamentos, cara, era algo absurdo. Ela também iniciou um sistema bancário que se tornou muito popular entre a população, com a troca de notas lá por moedas. Com isso, a economia do reino Midgar começou a girar, começou a crescer, porque as pessoas podiam usar notas para as despesas que itens de valores, centenas ou até milhares de moedas não podiam. Mas em questão de ajudar o Shadow Garden em si, a Gama, mesmo sendo uma pessoa terrível em combate, ela aprendeu esgrima, tá? O máximo que ela pôde, ela treinou. A menos que seja um inimigo, né, que esteja na frente dela, tipo, muito próximo, a Gama tentaria evitar os movimentos devido à sua falta de coordenação no trabalho dos pés, mais do que nas mãos, inclusive. Ela tem uma coordenação melhorzinha nos braços, né? Embora ela seja mais fraca das 7 sombras do Shadows Garden, devido à falta de jeito dela, obviamente, ela não conseguiu coordenar bem os seus ataques, mas ainda assim, ela tem muita força mágica, que mesmo que o seu inimigo saiba que ela é uma pessoa desajeitada, seria muito arriscado se aproximar dela de fato, já que ela poderia simplesmente cortar ou matar severamente o oponente se alcançasse ela. Para vocês terem uma noção, quando a Gama se preparou lá para enfrentar o Leaf One dos Clovers, a mão da Gama, que estava segurando a espada, simplesmente se soltou, e devido a essa falta de destreza dela, a espada foi arremessada direto na frente do cara e acertou o assassino do Clover. Sem querer, foi tudo sem querer. Partiu a cabeça do cara no meio, ela matou o cara sem querer, tá ligado? Tá, beleza, mas você deve estar perguntando por que então, mesmo assim, que ela tá entre as 7 Shadows? Ela poderia ser derrotada facilmente por qualquer outra Shadow, sei lá, por exemplo, a Nu. Bom, aí que você se engana, meu pequeno gafanhoto, porque, cara, a Gama ainda consegue compensar na sua força mágica. O seu poder defensivo e a força dela estão além do senso comum. Ela realmente tem uma força extraordinária. Mesmo que a Gama tivesse uma velocidade tremenda e uma abundância de poder mágico, que é compensado pela falta de habilidade e destreza dela, é possível ela conseguir lutar balançando a espada de uma forma irracional com o poder mágico. Então, meus queridos, eu acho que ela ganharia tranquilamente, mesmo que ela seja desajeitada. E se ela é aquilo, né? Batman com preparo. É a Gama com preparo, irmão. Se a Gama com preparo ganha, não tem como. Ela é estrategista nata, mano. Tu viu que ela desceu uma empresa lá que estava simplesmente no zero e transformou a empresa numa das maiores empresas do mundo, né? Dentro da história de Kage no Jitsu Rikusha.
Então, meus queridos, ficou mais claro agora pra vocês por que a Gama não é a mais fraca no geral, apesar dela ser fraca em combate, ela é muito boa em estratégias. A melhor no caso, né? O que acaba tornando um ponto muito forte e muito crucial para certas missões do Shadowgarden, porque igual a ela não tem. Mas eu quero ver o que você acha da Gama. O melhor momento da Gama, ó, aqui embaixo. Coloca aí, joga nos comentários e eu quero muito ver o que você acha sobre isso, a sua opinião. Se você acha que a Gama é mais fraca também, pode botar aí. Fica à vontade. A minha opinião no geral, mais fraca no geral, eita, só dorme, a Gama tá valendo ainda, tá? Agora também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, cara, se você curte histórias de Kage no Jitsurukushi. Eu vou continuar trazendo mais coisas sobre essa história aqui no canal pra vocês. Temporada nova tá aí, hein? Batendo na porta, já tô no toque-toque aqui. Falta muito pra outubro não, mano, já vai chegar pra gente. Foi até rápido, né? E com certeza a gente vai cobrir tudo que tiver de novo aqui no canal. Seja trailer, seja, sei lá, novel nova que lançar, tudo a gente vai estar cobrindo, até os próximos episódios também. Tamo junto sempre, família, obrigado demais por essa força incrível que vocês dão aqui no canal. Beijão no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein?